Os faraós negros, também conhecidos como faraós da dinastia 25ª, foram uma linha de governantes do Antigo Egito, que eram de origem núbia, uma região localizada no que é hoje o Sudão. A Núbia, também conhecida como Cush na antiguidade, era uma região rica em recursos naturais, incluindo minerais, como ouro e ébano, que eram altamente valorizados pelo Egito e outras civilizações da época. Durante séculos, o reino de Cush manteve estreitos laços comerciais e culturais com o Egito. Essas relações eram particularmente fortes durante o Império Novo do Egito, séculos 16 a 11 a.C., quando o Egito conquistou a Núbia e estabeleceu um controle direto sobre a região. No entanto, no final do século VIII a.C., o Egito entrou em um período de declínio político e instabilidade interna, conhecido como a Terceira Intermediária. Aproveitando-se dessa situação, os reis cuxitas começaram a desafiar o domínio egípcio na Núbia, e eventualmente, lançaram uma campanha militar para conquistar o Egito. O faraó Pi, também chamado de Pianque, foi o líder que unificou as forças núbias, e estabeleceu a 25ª dinastia, tornando-se o primeiro faraó negro. Em 747 a.C., Pi liderou uma expedição militar, que partiu de Napata, a capital cuxita, e avançou para o norte, conquistando diversas cidades, e enfrentando a resistência das dinastias egípcias rivais. Pi alcançou a cidade de Mênfis, no norte do Egito, em cerca de 744 a.C. Lá, ele declarou sua vitória, e se proclamou faraó. Assim, Pi fundou a 25ª dinastia do Egito, que também ficou conhecida como dinastia cuxita. Os faraós negros da 25ª dinastia governaram o Egito por quase um século, mantendo sua capital em Napata, no sul da Núbia. Com o Império Cuxita em ascensão, Pianque viu a necessidade de preparar um sucessor digno, para dar continuidade a seu legado. Assim, ele começou a treinar seu irmão mais novo, Shabaka, nos segredos do governo e da liderança. No entanto, Pianque adoeceu repentinamente, e em 721 a.C., faleceu prematuramente. Agora cabia a Shabaka assumir o trono e continuar o trabalho de seu irmão. Shabaka sucedeu seu irmão Pi no trono egípcio e governou durante um período de 14 anos, de aproximadamente 721 a 707 a.C. Seu reinado foi marcado por várias conquistas e importantes realizações. Logo no início de seu governo, Shabaka buscou fortalecer o domínio da 25ª dinastia sobre o Egito. Ele enfrentou a resistência de alguns líderes egípcios locais, que ainda se opunham ao governo núbio, e lançou campanhas militares para consolidar seu poder. Por meio dessas campanhas, ele conseguiu pacificar a região e assegurar o controle sobre o território egípcio. Além de suas conquistas militares, Shabaka também foi um grande patrono das artes e da cultura. Ele promoveu a restauração de antigos templos e monumentos egípcios, muitos dos quais haviam sido negligenciados durante os períodos de instabilidade política. Durante seu reinado, ele ordenou a tradução para o idioma egípcio de textos sagrados, que haviam sido escritos originalmente em línguas estrangeiras, como o acádio. Essas traduções permitiram que os egípcios tivessem acesso direto aos ensinamentos e rituais sagrados. No ano de 707 a.C., Shabaka, já idoso e desgastado pela doença, faleceu. Taharqa foi um dos faraós mais conhecidos e influentes da 25ª dinastia do Egito. Ele governou por volta de 690 a 664 a.C., e desempenhou um papel crucial na expansão do Império Cuxita. Taharqa era um líder militar habilidoso e audacioso. Ele estava determinado a fortalecer o poder do Egito e expandir seus domínios. Uma das suas principais conquistas foi a expansão do Império Egípcio, em direção ao norte, na região da Palestina e do Levante. Ele conduziu campanhas bem-sucedidas,
contra os assírios que haviam estabelecido seu domínio na área, e conseguiu reconquistar várias cidades que estavam sob controle assírio. Taharqa também estendeu seu domínio sobre a Núbia, reafirmando o controle egípcio sobre a região. Além de suas conquistas militares, também foi um patrono das artes e da arquitetura. Ele patrocinou a construção de templos e monumentos impressionantes, incluindo o Templo de Amon em Jebel Barkal, que se tornou um importante centro religioso e político da 25ª dinastia. No entanto, a expansão do Império Egípcio atraiu a atenção e a ameaça dos assírios, que buscavam retomar o controle da região. Os assírios lançaram uma série de campanhas militares contra o Egito, resultando em uma luta feroz entre os dois poderes. Apesar de sua resistência, Taharqa foi finalmente derrotado pelos assírios, liderados por Assurbanipal, que conquistaram a cidade de Tebas, em 664 a.C. Essa derrota marcou o início do declínio da 25ª dinastia, e o fim do domínio cuxita sobre o Egito. Após a queda de Taharqa, seu sucessor imediato, Tanutamon, tentou resistir à invasão assíria e recuperar o controle do Egito. No entanto, as forças assírias foram implacáveis e avançaram com sucesso, conquistando a cidade de Tebas, a capital do Egito, por volta de 664 a.C. Após a conquista assíria, o Egito passou a ser governado por governadores e sátrapas assírios, que estabeleceram seu próprio domínio na região. Embora os faraós cuxitas tenham continuado a reivindicar o título de faraó, sua autoridade efetiva foi severamente reduzida. Os últimos faraós negros da 25ª dinastia governaram a partir de uma cidade chamada Napata, na Núbia, mas seu poder e influência estavam cada vez mais limitados. Eles conseguiram manter uma certa autonomia na Núbia, mas o controle sobre o Egito Central estava efetivamente nas mãos dos assírios. Em 656 a.C., Psamético I, um líder egípcio local, conseguiu reunir forças para se rebelar contra o domínio assírio. Ele recebeu o apoio de outras regiões do Egito, e gradualmente expulsou os assírios do país. A rebelião de Psamético I marcou o início da 26ª dinastia do Egito, conhecida como a dinastia Saita. Com a ascensão da 26ª dinastia, a 25ª dinastia dos faraós negros entrou em colapso definitivo. Embora os faraós cuxitas tenham tentado manter algum controle sobre a Núbia, eles perderam sua posição de poder no Egito Central, e nunca mais conseguiram recuperá-la. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o like. Até o próximo vídeo.